Meu irmão, voltamos. Bora. Que coisa boa, que coisa boa. Leonardo Navarro tá aqui com a gente, você tá bem acompanhado aí, né, Leonardo? Sempre. Tá bem acompanhado, hein? Paçoca tá só com o Leonardo aqui, ó. Vamos lá, gente, é o seguinte. Você manda nesse programa aqui. Minha amiga, meu amigo. Semana passada, o Leonardo veio aqui, a gente veio falar sobre planos de saúde. E aí a galera mandou muita mensagem. A gente tem um tempo determinado para entrevista, às vezes a gente estoura um pouquinho, deixa o meu diretor maluco lá em cima e tal, mas a gente consegue fazer determinado tempo. Só que a gente recebeu muitas perguntas sobre a questão do valor, do reajuste, das regras. E aí eu falei, vamos fazer especialmente sobre isso. Então manda suas perguntas pra gente. Vamos lá. Leonardo, existem regras específicas para todo o plano de saúde? Ou seja, os reajustes são determinados pelo governo ou é livre isso? Não. Para isso a gente tem que entender, Celso, primeiro ponto, nós temos 3 tipos de planos de saúde, 3 produtos diferentes no mercado. 3 produtos diferentes. A gente tem que descobrir qual é o nosso primeiro. Exatamente. Quais são os produtos? Primeiro produto é o produto plano individual, familiar. Que você falou que é o melhor de todos. É aquele que você contrata diretamente com a operadora. Então não tem intermediário. É a pessoa física que contrata diretamente como operadora de saúde. Eu, Celso, vou lá e contrato um plano de saúde no meu nome, no meu CPF. Com qualquer operadora que tenha esse produto disponível. Perfeito. Acabou. Os 2 outros produtos são os produtos. É o plano de saúde coletivo e o plano de saúde empresarial. Empresarial, o próprio nome já fala, uma empresa concede esse benefício para os seus funcionários. Tá bom, então você é funcionário de uma empresa, você tem acesso a um plano de saúde e é isso, é uma outra coisa. Mas não é você que paga? Existe aquele que você paga um percentualzinho da mensalidade. Tá bom, perfeito. Tem algumas empresas que dão 100% desse benefício ao seu funcionário. Quando você paga, você tem que assinar um termo que você aceita ter aquele plano de saúde ou se recusa, isso é possível também. E o terceiro produto disponível é o plano coletivo, que é o quê? É aquele plano destinado a profissionais de profissão regulamentada. Plano dos advogados. Dos advogados, isso, exatamente. Aí a OAB faz um convênio com algum tipo de operadora ou de intermediária, por exemplo, para que crie esse grupo e forneça o plano de saúde. Então tem para advogado, professor, contador, médico, engenheiro, jornalista, diversos tipos de planos coletivos. Então, olha, vamos lá. Plano de saúde, produtos disponíveis para você. Tudo na tela para ficar fácil para você. Perfeito. Os individuais, os coletivos e os empresariais. São os 3 tipos de planos de saúde que são regulamentados e que existem hoje no mercado. Perfeito. Vamos lá. Então, como é que a gente sabe? No caso do plano empresarial, o reajuste vai ser... Você vai ser informado pela tua empresa em geral, se você pagar uma parte, certo? Exatamente. Você vai ficar sabendo. Agora, como é que a gente sabe se o reajuste do nosso plano está sendo feito de forma correta? Vamos lá. Quem é que determina esse valor? Vamos lá. O plano individual, ele vai sofrer 2 reajustes. 2 reajustes. O primeiro reajuste é aquele contratual, é aquele reajuste que você vai ter todo ano. No plano individual, quem regulamenta este valor é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Ou seja, este valor é determinado pelo governo. Tem um limite disso que eu... Não tem limite, mas é um plano que se tem muito mais cuidado com relação ao reajuste. Tem um controle maior. Tem um controle, os órgãos de defesa do consumidor e principalmente o consumidor, aquela pessoa que é afetada diretamente, tem muita voz contra isso. Então, por exemplo, até o ano passado, o reajuste ia ficar em 10%. Muitas entidades brigaram, caiu para 5,73%, mas a ANS depois conseguiu voltar para 10%. Quem cuida da ANS? Quem é que é? A ANS é um órgão governamental. Governamental. Governo federal, certo? Mas a gente observa que, apesar do reajuste do plano individual exceder um pouco da inflação, do índice da inflação, ele é sempre um índice factível, é um índice de reajuste anual bom para o consumidor. Justo. Remunera o serviço e não onera a outra parte. Perfeito. Que é o consumidor. Isso para o plano individual. Além deste reajuste, todos os planos sofrem aquele reajuste por mudança de faixa etária, individual, coletivo e empresarial. Isso também está previsto em lei? Está previsto em lei. Quais são as faixas etárias e o que muda? Vamos lá. Os contratos até 1999, janeiro de 99, não tinham regulamentação nenhuma. Por quê? Não existia nem a ANS ainda. Então era aquilo que estava previsto no contrato. Você pega o seu contrato lá, acabou. Se você tem um plano que você fez antes de 1999, é o que tiver escrito no seu contrato. Isso. Pode ter discussão? Pode, lógico, mas aí vamos falar no momento até oportuno, senão a gente vai até alongar muito. Depois de 99, criação da ANS, passaram a se ter faixas etárias, inclusive
se eu não me engano, são 7 faixas etárias, Tá. De 10 em 10 anos, praticamente, Tá. só que até pessoas maiores de 59 anos e até 70 anos. Ah, Então, era um reajuste por faixa etária bem extenso. perfeito. Depois, então, de 99 até 2004, imperavam essas 7 faixas etárias bem extensas. Vamos lá, vamos chegar aqui no Olá. telão. Vem aqui no telão comigo. A gente consegue colocar nessa tela aqui, Eustáquio? Pra gente chegar mais perto, pra eu poder ler. Ah, obrigado, Vamos lá. gente. Vamos lá. A gente faz junto. Fica Então, bem vamos ali lá. que a gente consegue ver juntos. Vamos lá. Reajuste por faixa etária, um Tá. critério de remuneração. É válido. Até janeiro de 99, era aquela livre, totalmente livre, como eu expliquei para O cara, você. a Estava empresa no reajustou do contrato. jeito que ela queria. Estava no seu contrato. Se você eventualmente entendesse que ocorreu alguma distorção, você podia que ir pra brigar. justiça. Lógico. Tá. Depois, de janeiro de 99 até janeiro de 2004, eram essas faixas etárias. Olha só, que engraçado, Celso. Que engraçado não, e até muito complicado isso. As pessoas, quando entram aqui no maior uso do plano, sofriam reajustes. Perfeito. Tá? Perfeito. E aí, eu enviei um outro Tem outra slide tela? Muda pra outra que tela. vai falar especificamente do que é hoje a faixa etária. Pronto. Hoje, Pode. Tá, reajuste por faixa etária. mais um. Pronto. Hoje, Ó. mudou. Por que teve essa alteração importante? Por causa do Estatuto do Idoso. Tá. Limitou a faixa etária. 59 anos Tá. é a última idade para se ter o reajuste por faixa etária. Ou seja, quando vier o reajuste daqui, o É o valor último por faixa etária, não vai mais poder aumentar a não ser o que vier da inflação. Tá correto? que é o reajuste anual. Só isso. Só isso. Não tem mais como dar nenhum salto. Não. E tá correto isso, porque em geral, gente, pra gente entender isso, em geral é quando a pessoa já está terminando a vida profissional dela. É claro que a gente trabalha mais tempo, mas em geral, a partir daí, a sua grana não aumenta mais, a pessoa não vai ganhar mais. Ao contrário, ela vai ganhar menos em geral, ela pode até continuar em atividade, mas você não vai ter. No resto da vida, você vai crescendo um pouquinho, vai ganhando um pouquinho mais, vai ganhando um pouquinho mais, e aí vai acompanhando. Daqui não vai. E aí como é que vai? Teu plano de saúde aumenta tudo e seu dinheiro diminui? Fica impossível. Tá certo? Exatamente. Não, exatamente. Eu recebo diversos questionamentos, por exemplo, de pessoas idosas que falam, doutor, eu não tenho mais condição de pagar meu plano de saúde. Por quê? Estão com aquele plano antigo, com aquela outra sistemática, Tá, mas por exemplo, vamos lá. que vai Então, reajustando. isso aqui só vale para quem fez o plano depois de 2004. Exatamente. Quem fez antes, Aquela não. regra está em vigor para aqueles contratos antigos. Então, se a pessoa tiver o contrato antigo, ela não tem o que ela fazer. Tem, que é justamente procurar o Poder Judiciário para tentar trazer equilíbrio para o contrato, Ou Celso. seja, às vezes as pessoas conseguem na justiça que o plano, mesmo sendo antigo, ele entre nessas normas aqui? Entre nessa limitação. Isso pode ser feito. Pode, é comum essa briga no judiciário. E a justiça tem ido em defesa do consumidor nesse caso? Tem, porque senão o contrato fica de tal forma distorcido que o idoso acaba ficando sem plano de saúde. Entendi. E aí vira um problema para a saúde pública. Que já não, praticamente, Já não faz nada, sem né? Já não grandes consegue. críticas, mas já é muito complicado Não, o com grandes atendimento. críticas, que já é horrível. Vamos sentar aqui para a gente voltar. Então vamos lá. Então vamos entender direitinho. Enche a tela de novo com essa última informação para a gente entender o que está valendo hoje. Pode encher a tela com esse último slide para você aí de casa. Então vamos lá. Estas são as faixas. Até 18 anos, mesmo valor. De 0 a Exatamente. 18 anos. Nasceu, seu filho nasceu, você fez o plano de saúde dele lá, que a gente já explicou para você na entrevista anterior. Né? São 6 meses, certo? Que ele fica pendurado no... Não, 30 dias. Só 30 dias. 30 dias, Pendurado no plano de saúde nasceu do pai. do pai ou da mãe, 30 dias, depois ele precisa ser incluído como dependente. Tá bom, então ele vai ter o plano dele. Até 18 anos esse valor não vai mudar. Não vai mudar. A não ser o reajuste da inflação. O reajuste certo? anual. Tá perfeito. Depois, tem um curtinho ali, 19 a 23. São faixas menores. Tá legal. São faixas bem menores. Então vai tendo as operadoras vão podendo aumentar nesse período aí. 19 a 23, 24 a 28, depois aos 33 anos, aí depois aos 38. É verdade, são várias faixas agora, né? São 10 faixas. Aos 48, quanta oportunidade de reajustar, né, gente? Beleza. Fala sério. Aí depois, a última aos 59 anos, né? Pronto, depois de 59 anos Por não pode. expressa limitação pelo Estatuto do Idoso. Tá. Isso é uma limitação do Estatuto do Idoso. E aí os planos de saúde, então, precisaram se adaptar com relação às faixas etárias. Agora, quais são os índices permitidos para esses reajustes por idade? Porque é isso que deixa as pessoas loucas. Este é o grande problema. Primeiro, esses reajustes estão previstos no contrato. E aí eu tenho que ser também crítico com relação ao consumidor. A gente não lê o contrato. Não lê o contrato. Tá. E aí o que acontece? Estes reajustes
eles vêm, de certa forma, caminhando para que o contrato fique sem reajuste aos 59 anos. Tá. E aos 59 anos, é aí todos os contratos, Celso. O individual, o coletivo e o empresarial sofrem um reajuste, assim, astronômico. Tem casos aí de reajustes de 140%, 150%, 230%. E está no contrato? Na faixa etária 59 anos. Então, o que acontece? A pessoa faz 59 anos e recebe um reajuste altíssimo. Multiplica por quase 3 o valor que ela paga. É. Quando a gente fala altíssimo, é altíssimo mesmo. Planos de saúde de R$1.000 saltando para 2.300, 2.400, 2.500. Realmente onerando muito aí o consumidor. Tá, e aí o que essa pessoa pode fazer? Nada? Não, hoje, talvez esta demanda seja a que mais está presente no judiciário com relação, são diversos escritórios, diversos consumidores que foram atrás, tá? Então existem sim decisões que passam a regulamentar melhor esta última faixa. Portanto, essa questão a questão da faixa, é só o que rege isso é o contrato, oficialmente. O contrato. O olhar do governo da ANS é só para o reajuste que tem a ver com inflação, com a correção. Está correto? Não. A faixa etária, ela está dentro do contrato, regulamentada pela ANS, que traz essas mudanças de faixa etária. Tá? E tem uma portaria específica da ANS que determina qual é esse percentual da última regra, dos 59 anos. Tá. Que mesmo assim onera. Então, existe inclusive aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá, um incidente que tem por objetivo regulamentar de uma vez por todas essa última faixa. Por quê? Porque as demandas não param de crescer, Celso. Todo mundo que chega aos 59 anos se assusta com esse reajuste. E mais, muitos e muitas pessoas tentam não discutir porque tem medo de perder o plano de saúde ao ingressar no judiciário. Só que agora, quando chegam aos 65, 66, 67 anos, ficam travados, não conseguem mais pagar, então procuram o judiciário. Então a demanda só tende a crescer. Então o judiciário hoje, o Tribunal de Justiça, tem um incidente que vai, de certa forma, regulamentar essa última faixa, ou seja, trazer um índice que remunere o contrato, claro, que é justo. Ninguém quer que o operador de plano de saúde quebre, gente, não é isso. Sim. Mas a gente tem que conseguir pagar. Então o contrato vai ser remunerado de uma forma justa com relação a essa última faixa, só que não vai onerar excessivamente o consumidor e vai viabilizar que ele permaneça com o plano de saúde. Tá, como é que eu sei se esse reajuste por faixa etária está sendo feito corretamente? Eu tenho que pegar o meu contrato e como é que eu faço? Isso. Da faixa etária de 0 até 59 anos, está lá, está no contrato. Inclusive, quando você adere ao plano de saúde, e não importa qual produto, você já vai receber ali uma tabela. E a tabela vai estar ali, com relação a cada faixa etária, 8%, 10%, 12%, 6%. Então, isso é muito importante. E outra coisa que assusta as pessoas e que é legal, é que pode ter um ano que a pessoa vai ter, são vários anos onde a pessoa vai acumular 2 aumentos. O por faixa etária e o reajuste anual. Ou seja, pode ser, isso acontece... Isso é normal. A cada reajuste de faixa etária, todo ano que eu tiver reajuste de faixa etária, eu vou ter 2 reajustes. Vai ter. Aí você leva um susto terrível, né? Mas, por outro lado, eu também puxo a orelha do consumidor. Eu tenho que analisar o sistema como um todo. E com relação a isso, está no contrato. O consumidor tem que ler, o consumidor tem que estar atento, ou tem que procurar o corretor, procurar o advogado para entender o que está acontecendo no contrato. Mas, por exemplo, vamos assim, no mundo que a gente sabe que a gente não pode contar com a saúde pública, infelizmente. Sim. Infelizmente não pode, é uma pena, é um erro isso, mas a gente não pode contar com a saúde pública, então a gente tem que depender do plano de saúde, a gente tem que depender da saúde particular para a gente continuar vivo, né? Não tem jeito. Então vamos lá. O problema é que não é muito parecido entre uma operadora e outra. Porque assim, eu estou pensando na questão do reajuste, né? Então a gente vai lá, a gente olha. Então, bacana, esse daqui eu estou com 40 anos, eu vou fazer meu plano de saúde, eu vou trocar de plano de saúde, eu vejo lá tal. Esse plano cobra tanto, aquele outro cobra tanto. Aí quando eu vou olhar os reajustes, não é tudo muito parecido? Vão ser parecidos, mas vai depender muito, por exemplo, vamos falar do plano coletivo. O plano coletivo hoje é um grande atrativo, porque plano individual, lembra que eu falei na semana passada que sumiu do mercado? Então, onde eu cairia como advogado? No plano coletivo. Na minha faixa etária, o produto pode ser bastante atraente. Só que o reajuste anual
ele não é um reajuste limitado pela ANS, é um reajuste livre. E esse é o problema do plano coletivo e do plano empresarial. O reajuste, por exemplo, do plano coletivo, ele leva o anual, né? Tem duas questões que influenciam. Primeiro, é o custo da atividade, que o plano de saúde, até de uma forma, aí eu falo, errônea e de uma forma ilegal, quer transferir para o consumidor. Ele quer transferir o custo da atividade por um índice de reajuste. Mas está lá, está na lei, ele pode fazer isso. Que é o que eles falam de reajuste financeiro, que vai contemplar, então, um percentual ali que vai ser embutido do custo médico hospitalar, inflação do custo médico hospitalar. E o segundo índice que onera este percentual, justamente é algo chamado sinistralidade. O nome é feio, é grande, mas é nada mais do que o uso do plano de saúde. Então, o que acontece? No plano empresarial e no plano coletivo, a sinistralidade conta muito. Ele vai impactar diretamente no contrato. E aí vem a grande diferença que você perguntou. O que acontece? Às vezes o plano de saúde coletivo dos advogados tem uma sinistralidade e dos médicos, operadores de telemarketing e etc., tem a outra. Então tem operadora que vai ter o índice de 20%, 29%, a outra 43%, 44%, 45%. Então, muita atenção ao aderir a um plano de saúde coletivo, porque você pode, no primeiro ano, ser surpreendido e inviabilizar o contrato. Naval, duas coisas importantes. Primeira é, a gente não guarda papel e a gente perde e tal. Aí vamos supor, você tem o teu plano de saúde antigo, você perdeu o seu contrato. E aí você não consegue ver esses índices de reajuste, você está um pouco assustado com os valores que estão vindo lá. Como é que eu faço? É direito seu. Liga na ouvidoria ou pelo canal de saque do plano de saúde, quero cópia do meu contrato. Direito. Eles têm que mandar isso para você? Enviam. E a maioria dos planos enviam. Eles te mandam a cópia do contrato? Enviam. Se não a cópia efetiva do contrato, eles te mandam os termos gerais do contrato da época. Perfeito. Mas você recebe. Você tem o direito de receber isso. Você recebe. Se não te mandar... Não, você recebe isso de uma forma bem tranquila até. Ótimo, legal. Aí você vai poder fazer essa conta para você saber se o reajuste está de acordo com a sua faixa etária. Então, primeira coisa. Outra coisa, não, se o reajuste estiver acima disso, o que você faz? Qual é o procedimento? Se, primeiro, acima pode ser, o que você quer saber é, acima efetivamente, era para ter um índice de 5 e foi de 6. É ilegalidade. Você pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, PROCON, você pode procurar a ANS, a ouvidoria do plano de saúde e o judiciário. Em geral isso não acontece, né? Eles aplicam o índice que está ali, né? Isso, exatamente. Tá bom, agora... É porque é um sistema, é praticamente automático. Tá, mas tudo bem. Mesmo assim tá assustador. Tá previsto no contrato, mas eu não estou aguentando pagar. Quais são os caminhos para minha amiga, para o meu amigo? O que eu falo também é o seguinte, Celso. Tem um lugar que eu não coloco a mão, é o bolso do cliente. Tá perfeito. O cliente vai saber. Se aquele índice começou realmente a onerar, comprometer a saúde financeira dele, vamos parar e vamos analisar. Realmente comprometeu a saúde dele e é um índice que está onerando demais, aí o Código de Defesa do Consumidor prevê isso. Um contrato não pode ter uma distorção que inviabilize que a parte continue no contrato, que o consumidor continue. Então, mesmo caminho, órgãos de defesa do consumidor, instaura a reclamação e se mesmo assim não tiver nenhum resultado, tem que bater na porta do judiciário. Aí tem que ir para a justiça. Não tem jeito, porque só a justiça vai ter o poder de realmente impor ao plano de saúde uma conduta que é alterar aquele índice. Perfeito. Não tem jeito. Perfeito. E só para a gente terminar, em relação às coberturas, às vezes a gente tem algumas coberturas, a gente tem que olhar o nosso contrato lá também, obviamente. Mas tem algumas coisas que não estão cobertas, que estão cobertas. Isso é sempre uma briga muito comum com o plano de saúde, né? Sim. Você chega lá, na hora que você mais precisa, você chega no hospital, não, isso aqui o teu plano não cobre. O que a gente faz? Vamos lá. Primeiro de tudo, existe uma norma emitida pela ANS que cria o rol de procedimentos que todo plano de saúde tem que cobrir. Tá. Esse rol, aí que é a dica, para o consumidor ficar muito esperto. Esse rol, ele é cobertura mínima. Mínima. É um mero, um mero direcionamento. Se, por exemplo, o teu médico te indicar um tratamento que não está previsto naquele rol, mas for um tratamento que é já testado, já existe a técnica, já está disponível no mercado, você pode brigar sim para que o plano de saúde pague. Por quê? Porque às vezes para ser incluído no rol, que é uma mera questão administrativa, pode demorar 2, 3 anos até. E você precisa daquilo agora. E você precisa daqui agora.
Tá. Então, é possível. Brigue porque sim. você pode conquistar Sim, isso, lógico. você pode conseguir. Vamos lá, gente. Então, pra gente terminar aqui, fazer um resuminho rápido, que a Liane tá brigando comigo já que nosso tempo já acabou. Mas vamos lá, pra gente fazer um resuminho rápido. Primeiro, é muito importante que você esteja atento ao seu contrato. Se você já perdeu o seu contrato, eu não sei se meu plano é de antes de 2004 ou depois. Não tem problema, não tem problema. A gente não tem que guardar tudo mesmo, a gente esquece. Não é sua culpa, eu não guardo também. Liga para o plano de saúde, você tem um plano de saúde, liga lá e fala, eu tenho direito, por favor, mande uma cópia do meu contrato. Aí você vai ver lá direitinho de quando eu sou contrato, quais são os seus direitos, para você vai ter os índices de reajuste por faixa etária. E você vai saber em qual faixa você contratou, se era até 99, depois de 99 ou depois de 2004. São 3 fases. São três possibilidades de reajustes aí. Antes de 99, entre 99 e 2004, depois de 2004. Por isso que é importante você ter o seu contrato na sua mão. Aí você vai saber se está sendo reajustado da maneira que deve. Há alguns anos, infelizmente, você vai ter 2 reajustes, prepare-se para isso, que são as mudanças de faixa etária e o reajuste anual que vai ter de qualquer forma, que é o reajuste da inflação. Isso vai acontecer. Se você tem um plano individual, este reajuste é determinado pela ANS. Perfeito. Não pode passar disso. Se você tem um plano coletivo ou empresarial, meu amigo, não tem limite para isso. Então você tem que fazer conta para ver se aquilo cabe no seu orçamento ou não. E se não couber, você vai pedir ajuda de um advogado para buscar os seus direitos. E tem uma outra dica que eu vou dar agora, puxando sardinha para o seu lado aqui, que é o seguinte: às vezes a gente acha que é muito caro você fazer uma análise do seu plano de saúde com um advogado. Não é. Passe, vá ao advogado e pede para ele analisar o seu contrato. Se está com dúvidas, porque aí ele vai poder te ajudar para dizer, olha, no seu caso vale a pena você mudar de plano, no seu caso não vale a pena, no seu caso a gente vai em busca dos seus direitos nesse sentido. Peça para o advogado analisar o seu contrato. É algo que pode te ajudar demais, inclusive na contratação do seu plano, minha amiga, meu amigo. Às vezes você vai lá e você acha, não, mas vai custar muito caro. Não. O retor está lá, ele tem o papel dele, ele vai te vender o plano, mas às vezes você contratar um advogado só para olhar o seu plano também vai te ajudar para olhar o seu contrato. Analisar questões de portabilidade, downgrade. Por quê? Eu não quero sair do sistema, não tenho dinheiro, fiquei desempregado. É isso. Me aposentei. Tudo bem, você tem um plano aqui coletivo que era um plano excelente, top, mas você pode fazer um downgrade, vem para um plano intermediário, muda de operadora. Tudo isso é possível, a portabilidade hoje está regulamentada. E o advogado vai te ajudar a analisar isso. Às vezes é difícil pra gente. Meu irmão, muito obrigado. Sempre um bate-papo muito rico. Navarro, uma alegria. Obrigado, Convida Celso. a galera aí, quem quiser te achar nas redes sociais, enfim. Procura, eu sempre disponibilizo o nosso site, que lá tem gosto, todos vai lá. os outros contatos. www.lsn.adv.br www.lsn.adv.br LSN. Isso. Que é Leonardo Sobral Navarro. Sobralnavarro.com.br. .adv.br. Ponto .adv de advogado.br. Fala de novo. lsn.adv.br. Sério, pergunta tudo pra ele. Ele é gente boa de tudo e ele atende a galera e explica. Obrigado. Obrigado, Celso. Muito Um obrigado, abraço. gente. Muito importante esse assunto.